Gente, hoje eu vim falar de um assunto um tanto quanto polêmico, vamos dizer assim, né? Como vocês já viram aí na descrição do vídeo, né? Bom, é, eu tava na internet, né? E vi uma pastora que postou uma foto com uma roupa inadequada, vamos dizer assim, uma um cropped, uma sainha, uma mini saia, tal. E aí, os comentários, né? Só crente metendo a língua, o crente falando, não pode, isso não pode, que absurdo, uma pastora, isso e aquilo. E aí, tem hipocrisia? Tem. Todo mundo tem teto de vidro? Temos. Atire a primeira pedra, quem nunca pecou? Atire a primeira pedra. Mas existe também, a gente tem que parar de usar a palavra e as coisas de Deus por conveniência, certo? E existe também alguns pontos que eu acredito que vão ser um pouco polêmicos, porque que é o quê? Você, como pastor, não só como líder, pastor, enfim, você tem. O povo de Deus ele tem que ter esse diferencial, entende? As pessoas. Antigamente a gente olhava as pessoas na rua e falava assim: nossa, aquele ali é crente, porque via uma mulher de saia longa, cabelo comprido, então um coque, dava para diferenciar. Você batia o olho e falava: é crente. Muito de nós, assim, eu, por exemplo, fui adolescente já, então eu também não queria ser vista como crente, porque crente tinha um certo preconceito, né, com crente e tudo mais. Eu não entendia também, não conhecia Deus de verdade. Então, muita coisa assim, sabe? De você olhar e falar, nossa, eu não quero ser crente, eu não quero ser taxado como crente, blá blá blá. Mas quando você conhece a Deus verdadeiramente, quando você se aproxima de Deus, tudo o que as pessoas pensam sobre você se torna nada, sabe? Você se preocupa apenas com o que Deus pensa sobre você, com o que ele acha do que você está fazendo, o que ele pensa. Você se preocupa assim, será que Deus pensa se eu falar isso, se eu mentir, se eu fizer fofoca? Você começa a se constranger. Fala a palavra de Deus que o Espírito Santo constrange. Ele constrange a gente e não é uma coisa ruim. Não é chamar atenção, ele te constrange. Você não quer mais se sentir. Você sente vergonha de Deus, né? De fazer algo que você fazia antes, ou algum erro, algum pecado. Então a gente vai tentando se consertar cada dia que passa. E assim, é fato que é o Espírito Santo que convence a gente, entende? Então a gente vai mudando aos poucos, não precisa ninguém, de fato, vir falar pra você, olha, sua roupa tá escandalizando, muda de roupa, troca essas vestes. Não precisa. Até porque é mal do ser humano ser birrento. Então, quanto mais as pessoas quiserem mandar em você, né? A grande maioria, eu era assim também, quer mandar, então agora que eu vou usar. Tá falando, então agora eu vou fazer. E hoje a gente tá vendo isso, né? Tá uma enxurrada de gente birrenta, mimadinha. Então, as pessoas querem fazer, eu vou fazer sim, dane-se, Deus me, sabe, Deus me entende, blá blá blá. Só que não seguir a palavra de Deus não é andar com Deus. Não seguir, e quanto mais você busca Deus, e não é buscar só de ir na igreja, só de ir na igreja não te faz querer mudar, não te aproxima do Espírito Santo, não te aproxima de Deus e de Jesus e o Espírito Santo convence você dentro da igreja. Não é dentro da igreja que o Espírito Santo vai te convencer. É dentro de você, é na tua casa, é no teu trabalho, é aonde você estiver. Ele vai te convencer. Você buscando em casa, não importa. Então você fala assim, ó, o Espírito Santo me convence do que tá errado. Pensa comigo, quanto mais você buscar na palavra, dentro da palavra, lendo a palavra, você vai conhecer mais de Deus. Você vai saber quem é esse Deus que você serve ou acha que serve, né? Então, é através da palavra. Não é eu falando para você, um pastor falando para você quem é Deus. É a palavra que fala quem é Deus. Então, se você buscar aqui, você ler, você vai entender, não vai precisar ninguém vir te falar.
o que você deve ou não usar, o que você deve ou não falar, aonde você deve estar, aonde você não deve estar. Não é ninguém que vai falar, é a palavra, é o Espírito Santo. Então, busque a palavra, gente, leia, sem preguiça, pega um capítulo de cada vez, uma história de cada vez, sabe, uma passagem de cada vez. Não esperem ouvir isso dentro da igreja ou de alguém. A igreja tem essa, ou deveria ter, né? Hoje os pastores não querem mais chamar atenção porque eles não querem ser odiados, eles não querem ser abandonados, então eles não falam. Mas o certo seria, dentro da igreja, como a palavra diz, se você vê que uma pessoa, um exemplo, ele vai falar de roupa? Não, isso é o Espírito Santo que vai convencer. Mas se tiver um caso extremo da pessoa ir quase nua, né, com uma roupa escandalosa, porque assim, dentro da igreja não tem só você, tem outras pessoas. Aí imagina eu vou lá dentro da igreja com uma roupa toda pelada, toda sensual, toda sexy. No banco de trás senta um casal. E esse casal, e esse homem vai ficar olhando, gente, porque assim, porque eu sou a mais gostosa, porque eu sou a mais linda, porque a mulher dele não é bonita. Não, é porque é instinto masculino, é instinto do ser humano, vamos dizer, olhar alguém que é bonito. Você olha, mas a sua intenção e a intenção que você tá querendo causar nas pessoas. Eu já fui do time que usava roupa pelada, mostrava o corpo, não sei o quê, e eu sabia a minha verdadeira intenção. Na época, eu pensava, imagina, não é nada. Hoje eu entendo que tinha duas intenções aí. Tinha a intenção de ser melhor que as outras mulheres, de parecer mais gostosa, mais interessante, de humilhar, de querer ser mais, olha como eu sou linda, maravilhosa. E tinha a outra intenção, que era chamar a atenção de homem. Então, não vem falar pra mim, que também já tive nesse lugar, de que a gente, não, eu me visto pra mim. É mentira. É uma mentira que a gente conta pra gente mesmo para parecer bonitinho pra todo mundo. Porque é mentira, tá? Lógico, você fala assim, eu gosto de me olhar e me sentir bonita. Mas existe essas duas intenções dentro da gente, quando a gente faz isso. Mas eu não posso, agora eu não, mas eu não quero ser crente, porque eu não quero me vestir igual um palhaço. Porque eu não quero me vestir de saia comprida e cobrir todo o meu corpo. Então, não é o verdadeiro evangelho. E você, quanto mais você buscar Deus, eu também não queria. Quando eu comecei, eu pensei assim, imagina, Deus me entende. Imagina, não tem problema. Tá, até eu começar a buscar mais, a ler mais a palavra, e aquela palavra foi entrando dentro de mim, o meu pensamento foi se transformando, a minha ideia, a minha visão de tudo, de tudo, todos os assuntos, de tudo foi mudando. Aí você fala pra mim, mas você tá falando então que tá certo o crente ir lá na página da pessoa, criticar, falar mal? Claro que não. Por quê? Existe dois tipos de julgamento. O julgamento que a palavra de Deus fala, que é o julgamento correto, que você deve julgar uns aos outros, no sentido de que você está ajudando a pessoa, como eu falei, dentro da igreja você vai chamar, reunir, você vai avisar a pessoa, se você for um líder, você vai avisar a pessoa, olha, isso aqui tá demais, tal. A pessoa não ouviu, isso com uma testemunha, depois não deu certo, não ouviu, você leva para a igreja, reúne o pessoal, conversa. Então, Deus deu esse tipo de julgamento pra gente também, a gente tá na nossa mão também, julgar o que é certo e errado. O que não está, o tipo de julgamento errado é o julgamento da condenação, que condena, você não vai entrar no céu porque eu estou falando. Não, porque aí você tá querendo ser Deus. Então, esse tipo de julgamento de você não vai entrar na igreja, você não vai entrar no céu, não cabe a nós. Isso realmente é com Deus. Mas o julgamento que a gente faz do que é certo e errado baseado na Bíblia, tá certo. A gente tem que fazer é um balanço, é uma espécie de balanço. Você falar, isso aqui não tá certo. E um pastor ou uma pessoa da igreja tá agindo errado, né, pelos princípios da Bíblia. Você tá julgando, você vai julgar essa pessoa. Olha, isso. E julgar não é falar mal, gente. Não é fofoca, juntar com outro irmão e falar da pessoa. É ir dentro da igreja, é com amor, é com carinho, é pensar no próximo, sabe? Então eu fiquei vendo, eu falei assim, é pecado? É pecado mostrar o corpo? Nada a ver. Gente, a palavra de Deus fala da modéstia, né? A modéstia não é
você, tem que se vestir com, sei lá, uma túnica branca, cobrir sabe, o topo da cabeça até os pés. Por quê? Como diz assim, cada país tem a sua cultura, tem a sua, né, o seu jeito de fazer as coisas, de viver e tudo mais. O tempo da Bíblia até hoje mudou muitas coisas. E as pessoas, eu já ouvi gente falar assim: mas é porque o crente usa de conveniência. Algumas coisas eles assumem que mudou por conveniência e outras coisas não mudou. Sim, muita coisa mudou. Princípio não mudou. Ok? Princípio não mudou. Os princípios da palavra de Deus, da mulher não ser uma mulher vulgar, da mulher não ser uma pessoa, do ser humano em si, não ser uma pessoa que faça o outro tropeçar, não mudou, não vai mudar nunca. Então você não se vestir, que intuito, o que faz? Pensa, faz uma reflexão. O que faz eu vestir essa roupa? É porque eu quero chamar atenção? De quem? De homens casados, de mulheres casadas, eu quero chamar a atenção de todos os homens. Veja, gente, a sua intenção. Deus conhece o nosso coração, a nossa verdadeira intenção. Então, a gente pode até mentir para as pessoas e dizer: não, eu me visto para mim, blá, blá, blá. Mas Deus sabe a sua verdadeira intenção. E aí eu falo para você assim: não é por conveniência. Leia a palavra de Deus como ela é. Não precisa de interpretação. Você lê e entende. É simples, é clara. Ela é objetiva. A palavra de Deus é certeira. Não tem erro. Não tem mimimi. Não tem controvérsia. Ela é o que é. E é simples. É só você ler. Aí você... Deixa eu ver aqui. Nossa, eu tenho 12 minutos. Bom, aí você vai falar pra mim assim: mas o que eu acho errado que as pessoas fazem é esse tipo de julgamento que condena, que vai lá na página do outro, critica, fala mal. Primeiro, você não conhece a pessoa, você não tem intimidade com a pessoa. Mas eu sou crente, ela é crente, eu posso falar. Não tá escrito isso na Bíblia. Tá escrito que você pode falar para um outro crente que você convive. Alguém que tá no seu meio ali, na igreja que você congrega. Não uma pessoa, um estranho, uma pessoa da internet. Porque não só a pessoa tá escandalizando, como eu li muitos comentários: nossa, você tá escandalizando a palavra. Mas você também, julgador que tá indo lá apontar o dedo, julgando pra condenação, também tá escandalizando. Porque outras pessoas que não são crente olham esses comentários e falam assim: credo, eu não quero ser crente, porque é pra ser assim, pra apontar o dedo. Então parem de julgar as pessoas com condenação. Julgar com amor, que é o quê? É você ir atrás de pessoas do seu convívio e dar um conselho para essa pessoa. Olha, referente ao que diz a palavra, eu não acho que você tá certa. Pelo o que diz a palavra, não sou eu que tô falando. Tá na palavra. E mostra na palavra, busca, pede a direção de Deus. E outra, uma pessoa que te conhece, que você conhece também, ela vai te entender. Ela vai ter sabe assim, esse jogo de cintura. Por quê? Porque te conhece. Então é mais fácil, você tem intimidade. Agora, com quem você não tem intimidade, você querer falar e condenar a pessoa... Gente, não é isso que Deus está falando, sabe? Leia a palavra e entenda o que Deus está falando. E se não conseguir entender, peça a Deus para Ele te revelar, para Ele te mostrar. Para você não pecar, para você não fazer besteira, não pecar e não fazer o outro pecar. E isso faz a pessoa pecar. Aí você vai falar: mas ele é o pecador, mas você fez ele pecar, então você vai pagar por isso também. Você também vai dar conta para Deus por que você fez fulano pecar. Entende? Porque tá na palavra, eu não tô falando de mim, eu posso provar, vou mostrar para vocês. Aqui, ó, em 1 Coríntios 10, desde o primeiro versículo, eu não vou ler desde o primeiro, mas aqui, ó, o título fala assim: conselhos contra a idolatria. E isso, idolatria em vários âmbitos, tá? Mais pra frente, lá no versículo 23, começa um outro subtítulo, que chama assim: os limites da liberdade cristã. Depois você lê aí com calma na sua casa, medita nesse versículo, peça a Deus para que Ele te mostre a verdade, que Ele te revele chaves escondidas,
palavras que você talvez não entendeu. Senhor, o que é isso? Algum versículo que você fala, nossa, isso aqui não entendi. Mastiga, gente. Vai ler de novo, lê de novo. Pegue sabedoria, discernimento, entendimento que Deus te dá. E aqui tá escrito assim, no versículo 23 do capítulo 10, tá escrito: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. No 24, ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Isso é, todas as coisas são lícitas. Então, tomar um vinho, não sei o que, é lícito. Mas convém para sua casa? Convém, eu tenho problema com bebida. Convém você que tem problema com bebida, criatura, beber? Tomar um vinho? Não, pelo amor de Deus, presta atenção. É você pensar assim, quando eu bebo, eu fico agressivo, eu vou beber? Gente, não. É bom senso, Deus tá falando, é bom senso. Aí você pensar, tudo é lícito, eu posso mostrar, que é uma barriga, gente, quem vai ter desejo por uma barriga? Posso mostrar minha barriga? Mas convém? Tem pessoas que desejam, que acham bonito, que tem, sei lá, fetiches por barriga? Tem, deve ter, o povo é tudo louco. Tem, então convém? Faz sentido? Faz sentido pra você, seu marido, de repente seu marido se incomoda que você mostra o corpo. Faz sentido você mostrar? Ou você quer brigar todos os dias? Agora, você falar pra mim que roupa, mostrar o corpo é uma coisa de bom senso, é bonito pro cristão, não é, porque a palavra de Deus não fala isso. Mas a palavra de Deus não fala que não pode, mas também não fala que pode. Me mostra aí na palavra qual versículo que fala que você pode mostrar, a mulher pode andar quase nua. Não tem também. Então vamos ter bom senso, sabe? Aí, né, falando aqui, ó, cadê? Eu me empolgo, gente, me perdoa, mas eu fiquei sério. Nem busque o seu próprio interesse. Então, mas eu ponho porque eu me sinto bem. A palavra não diz, não sei o que. Isso é buscar o interesse. Quando você dá justificativas, você se justifica na internet assim. Nada a ver isso. Deus não me condena, não sei o que. Você tá buscando justificativa, porque tudo aquilo que não te traz paz, tá errado. Vai procurar, vai falar com Deus, entendeu? Vai sair de casa, vai pra igreja, vai pra rua. Não é só na igreja não, porque não adianta nada. Eu já fui assim também, de ir pra igreja de saião e na rua roupa de piriguete. Então, vamos pensar assim, ó. Hoje não, né? Isso antigamente na minha adolescência. Mas hoje eu penso assim, peraí. Espírito Santo, isso aqui tá bom? Tá demais? Tá envergonhando a minha família? Tá me envergonhando? Tá envergonhando o nome do Senhor, que é o mais importante, mais do que meu marido, minha filha, eu ou o fulano, é envergonhar o nome de Deus. Todas as mulheres, hoje você olha pra uma mulher na internet, por exemplo, tem várias pastoras que eu sigo, eu olho e falo assim, cara, tem hora que eu não sei a diferença das pastoras para mulheres, para blogueiras, mulheres que eu assisto por aí. Aquelas unhas exageradas, com cheio de glitter, de coisas. É pecado isso? Eu não tô falando que é pecado. Mas exagero, né? Se a palavra de Deus fala pra gente ser modesta, não precisa de exagero, né? A modéstia e exagero andam em lado opostos, então não faz sentido. Aí, beleza, vamos lá, né? Essa parte vocês entenderam. Medita aí, mastiga, põe, que ela entre no seu coração. Essa é a minha oração, para que a palavra de Deus entre de verdade no coração das pessoas, para que elas não pensem que, tá falando por conveniência, isso, aquilo. Não, gente, é amor, em amor ao próximo. Eu entendo que a primeira intenção das pessoas que vão na internet falar no post da outra lá, é ir lá falar para ela por amor, talvez, acredito que seja preocupação de, nossa, isso não pode, mas não é assim de qualquer jeito, não é bagunçado, você não precisa ir lá gritando, você não precisa ir lá impor nada pra ninguém. Ora, é a melhor coisa, vai ajudar muito mais, vai fazer muito mais sentido se você realmente se incomodou com aquela pastora que postou aquilo, o corpo dela, vai lá orar, ora por ela, não precisa expor pra todo mundo pra mostrar sua santidade, entende? Aí, mais pra frente, no mesmo capítulo 10, lá no versículo 32, tá escrito assim: não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios,
nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo, não é em algumas coisas, é em tudo agradável, em tudo ser agradável a todos, não buscando o seu próprio interesse, mas de muitos, para que sejam salvos. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Então você pensar assim, eu vou imitar a Cristo. Cristo andaria assim, com uma blusinha cropped? Cristo também usaria barriga de fora? A gente fala que quer imitar ele porque a gente só fala, né, da boca para fora. Mas imitar de verdade, ninguém quer. Você quer, mas Ellen, você vai usar uma, então usa uma túnica igual Jesus, uma sandália. Aí você vai falar para mim que eu tô sendo conveniente e falando, naquela época o povo usava túnica. Hoje o povo não, ainda lá, não é naquela época, naquela cultura, o povo naquela cultura usa túnica. Aqui no Brasil, ninguém usa túnica, mas nós temos como nos vestir adequadamente, cobrindo o nosso corpo, entende? Então, vamos parar de conveniência, vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia, vai pedir pro Espírito Santo, antes de você comentar que, porque eu é pecado, isso, aquilo, condenar as pessoas, vai ler a Bíblia, vai orar, vai falar com Deus, ora pela vida da pessoa, então se está te incomodando, ora por você também, que se for a motivação que você foi lá comentar foi inveja, ora para Deus perdoar seu pecado, se arrependa, entende? Vamos ler a palavra, gente, Jesus está voltando e a gente precisa, tá com isso aqui na ponta da língua, que logo, logo, isso aqui não vai poder mais estar na nossa mão. Não vai demorar. Então vamos parar de mimimi, vamos parar de perder tempo, vamos ler a palavra. Vamos perguntar para Deus o que ele acha da gente. Porque isso aqui é a única verdade, é o único caminho. É a palavra de Deus, gente. Bom, e o que é esses dois tipos de julgamento, tá? A palavra de Deus mostra aqui, pelo menos em 4 capítulos que eu já li, sobre o julgamento, que nós cristãos devemos julgar sim uns aos outros, mas existe 2 tipos de julgamento. Primeiro tipo de julgamento é o julgamento em justiça de Deus, que é o quê? Em justiça de Deus, conforme o princípio da palavra, o que está aqui na palavra, eu julgo baseado na palavra. Eu julgo no intuito de ensinar, né? De cuidar, de amar o próximo. Então, esse é o primeiro tipo de julgamento. O segundo tipo de julgamento, que é o pecado, que é o errado, é o julgamento de condenação, que você julga a pessoa com hipocrisia, um julgamento exacerbado, maior do que deveria ser, um julgamento fora, sabe, assim, a pessoa fez uma coisa, um detalhe, uma coisa mínima, você fizer um julgamento incorreto, injusto. Isso é um dos pecados. Aí você fala assim, o julgamento de condenação, que é o julgamento que você fala para a pessoa assim, você não vai para o céu porque você está fazendo isso. Sendo que todos nós somos pecadores, todos nós, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, todo mundo pecador, e aí você quer pegar o pecado do outro, o seu pecadinho de estimação passa, porque você acha que é pequenininho, do outro é maior, sendo que todos os pecados é o mesmo tamanho para Deus, pecado é pecado, mas você acha que do outro é maior e você quer julgar o outro, e isso é uma justiça que condena, que você fala, o outro tá errado e você não vai pro céu. Eu vou porque meu pecadinho é pequeno e você não vai porque seu pecado é maior. E aí você tá condenando a pessoa já ao inferno, né, e tudo mais. Então, isso é pecado, porque isso pertence a Deus. Só ele sabe qual filho dele ele vai querer e qual ele não vai. Né? O céu é dele, ele é Deus, ele manda em tudo, ele é soberano, então não tem pra gente. Se você fizer isso, você tá querendo competir com Deus. Você tá assim, usando o lugar do diabo. Você tá sendo o próprio diabo querendo ser Deus para falar quem vai ou não vai pro céu. Então, esse tipo de julgamento, a gente tem que tomar cuidado, e esse tipo de julgamento é pecado. Agora, o julgamento que você faz, por isso que fala a palavra de Deus, autoexamine.
para ver se você não tá julgando por conveniência, por hipocrisia, sabe, assim, por motivo fútil, por inveja, sabe? Então, presta atenção, se examine, vê o que tá dentro do seu coração, qual a sua intenção com esse julgamento, se é um julgamento para ajudar. Porque aqui na palavra de Deus tem várias passagens que falam sobre o julgamento que é saudável, desde que a gente conheça, desde que seja para o bem, né? Não para matar ninguém, não para tirar da presença de Deus, não para entristecer o coração, mas para ensinar, para ajudar. Por quê? Porque você quer o bem, porque você ama o próximo como a ti mesmo. Então, quando você se ama, você fala, bom, eu quero meu bem, então eu amo o próximo como a mim mesmo, então eu vou fazer o melhor para ele também. É baseado nisso, que é baseado na palavra de Deus, né? Não sou eu que tô dizendo, é a palavra de Deus. Aí fala assim, e se você acha, imagina, não, isso aí é loucura, isso aí é devaneio, não sei o quê, é só pesquisar, gente, é só pesquisar, é só ler a palavra de Deus, e eu tô falando pesquisar no Google, não, tô falando pesquisar na palavra de Deus. Procura versículos, capítulos que falam sobre isso, sobre esse assunto, sobre o julgamento, que você vai ver. Posso te dar alguns deles, que o primeiro aqui eu marquei para não esquecer, tá? 1 Coríntios 10, 15, 1 Coríntios 11, 13. Então, é isso. Entenda, pelo amor de Deus. Entenda a palavra de Deus. É isso, gente. Falei demais.